Lucas 13, eu vou ler aqui o versículo de número 9. Lucas capítulo 13, versículo 9. Diz assim: se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Vou ler de novo. Lucas 13, 9. Se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Eu quero orar antes de começar a ministrar a palavra. Feche seus olhos. Poderoso Senhor Jesus, a mensagem do Senhor vai ser transmitida nessa noite. Muitas coisas já foram faladas, nós já fomos exortados e consolados pelo Senhor, mas eu peço ao Senhor que fale mais uma vez conosco e traga a Tua santa e gloriosa palavra ao nosso coração, para nos exortar, para nos colocar no eixo do Senhor, para direcionar a nossa vida à eternidade e para andarmos preparados, estarmos preparados para este dia glorioso que é o arrebatamento da igreja, ou o dia que o Senhor nos chamar pessoalmente também. Senhor, que todo mal seja lançado por terra, todo impedimento, e a Tua palavra entre nos nossos corações e haja uma transformação poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa sequência de capítulos aqui, ela é muito poderosa. O Senhor, Ele fala de algumas coisas muito graves, né? Ele direciona. E se você der uma lida com atenção no capítulo 12 e na primeira parte aqui do capítulo 13 até o versículo 9, você vai perceber que há um contexto aqui. O Senhor foi revelando diversas verdades, e a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que o Senhor falou, se encontra no capítulo 12, bem no finalzinho. Você não precisa ler comigo agora, mas o Senhor, Ele vai fazer uma exortação sobre a falta de discernimento daquela geração. Por quê? E aí Ele usa algo muito interessante. Ele diz que eles conseguiam saber o que ia acontecer com o tempo, a mudança climática, só olhando os sinais, não é? Com os olhos da carne, eles olhavam. Os antigos faziam muito isso, não é? Está acontecendo isso aqui, significa que vai chover. E se olhava para o céu e dizia: não vai chover. Mas aquela pessoa, ela tinha um entendimento, e ela olhava e já sabia que aquilo ali era um sinal que depois daquilo viria exatamente o quê? Viria chuva. E era certo. E Jesus disse: olha, vocês olham para essas coisas aqui, e a capacidade de vocês é fenomenal para saber o que vem depois e que hora é aquela, que momento é aquele. Só que quando vocês olham para mim, vocês veem os sinais, ouvem a palavra, estão diante de mim, vocês não conseguem entender que momento é esse. E Jesus chama eles de hipócritas, ou seja, uma palavra muito dura. Vocês entendem muito das coisas da terra, mas os sinais que vêm do céu, vocês não conseguem entender. Então é uma pessoa que ela está totalmente desconectada daquilo que é da eternidade. Ela está completamente alheia, não entende nada, não crê em nada, e obviamente não vai se preparar para aquele momento. Em que hora é aquela ali? O que estava acontecendo? Simplesmente
o Messias estava caminhando na terra, o próprio Deus encarnado, para cumprir a sua missão de redimir a humanidade pelo seu sangue. Ou seja, um momento muito sério, sim ou não? Um momento aguardado pela eternidade, pelo Pai e pelos anjos. Só que eles estavam ali totalmente alheios sobre a falta de discernimento. Então, a primeira reflexão: eu preciso entender qual o momento em que eu estou vivendo, que dia, que momento é esse, que hora é essa, e qual atitude, o que eu preciso fazer para me adequar ao padrão desse momento. Será que eu estou preparado? Será que eu estou me preparando? Será que eu estou tendo discernimento? Ou será que eu entendo tudo da terra, mas quando é relacionado ao céu, eu não consigo entender nada? Eu olho para aquilo e digo: olha, isso aqui para mim não faz o menor sentido. E aí, no meio desse discurso, veja como as pessoas são duras de coração, como a gente é duro de coração. Evangelista Edson, Jesus está pregando e está repreendendo a multidão, e no meio daqueles que estavam ali, tem alguém cochichando algo. E eles vão falar sobre um acidente que ocorreu, sobre 2 acidentes, na verdade. Eu estou fazendo um caminho para nós chegarmos aqui no versículo 9. E aconteceu uma catástrofe, muitas pessoas morreram. E eu quero ler aqui, capítulo 13, verso de número 1. Até na oração o supervisor falou sobre isso aqui. É muito interessante, diz assim, capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus. Jesus está repreendendo a falta de discernimento, por eles não entenderem que momento aquele é aquele ali, e surge um assunto totalmente nada a ver. Você sabe, quando você está na igreja, a palavra está sendo ministrada, a sua cabeça está em outro planeta. É isso que estava acontecendo ali. Tinha outro assunto totalmente alheio do que estava sendo falado por Jesus. Presentes, vamos lá, estavam presentes ali. Lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Então Pilatos, na época lá, um homem idólatra, maligno, pegou alguns galileus e assassinou aqueles homens, e o sangue foi dado como sacrifício. Uma morte horrível, não é? Você sabia que alguém foi morto, né? Foi picotado ali, o seu sangue foi usado, o seu corpo foi usado para um ritual aos demônios. Meu Deus do céu, gente, que coisa apavorante. Então eles estão ali discutindo, e qual que era a discussão? Versículo de número 2 diz assim: respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, de todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo do que? Primeira coisa, eu falei para você no começo que Jesus chamou eles de quê? Hipócrita. Eles estão confirmando isso aqui, sim ou não? Porque estavam todos em uma condição de pecado diante do Senhor Jesus, e eles ainda conseguiam, no meio da panela deles ali, citar um fato, e de repente até você lembra do fulano? Você viu o que aconteceu? Ele caiu na mão do Herodes lá. Você viu como é que ele morreu? Ah, com certeza aquilo ali, ele era um homem muito pecador. Nós estamos aqui porque a gente não era como ele. E o outro que morreu lá, naquele acidente da torre, você viu, era o fulano daquela família lá. Imagina, contextualizando aqui, alguém que você conhece, foram trucidados ali por aquele acidente. Mas nós estamos aqui, a gente escapou.
Então, se eles morreram e nós estamos vivos, quem é melhor? É a gente, não é isso? Só que Jesus vai dizer: a exigência do reino de Deus para todo homem que respira na face da terra é uma: é o arrependimento. Diga: Deus exige, arrependimento. E ó, isso aqui já acaba com qualquer pensamento light sobre Jesus. Ó, se não se arrepender de igual modo, o quê? Pereceremos. E aí, para exemplificar o que ele está dizendo, ele entra no versículo 6, que é a parábola. Vamos lá. Diz assim, ó: então Jesus proferiu essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, ele não achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha há 3 anos: venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e adubre. Se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. Ele quer dizer a você que aqui está falando sobre morte, tá? O contexto é de uma morte brutal. Uns foram picotados, ali o seu sangue foi usado para um ritual. Os outros, uma torre caiu em cima. Jesus disse: olha, se não se arrepender, do mesmo modo vocês vão perecer também. O salário do pecado continua sendo o quê? A morte. Alguém pode morrer de uma forma terrível, mas se ele se arrependeu, só o corpo dele foi atingido, só essa matéria foi golpeada, sua alma foi para o Senhor. Amém, igreja? Mas tem gente que vai morrer, como diz, né, algumas pessoas: olha, ele morreu sorrindo, ele parecia que tinha ido para o paraíso. Se olhava para o rosto dele, era angelical dentro do caixão. Só que na verdade ele andou uma trilha de iniquidade, não atendeu ao padrão dessa hora, que é a hora do arrependimento, e ele recebeu o juízo. Ele foi lançado ao inferno. E está todo mundo ali consolando um ao outro, não é? Então veja, uma hipocrisia, uma falta de discernimento, o apontamento, o julgamento. E nós somos mestres em fazer isso, em pontuar os pecados alheios, não é isso? Ao invés de olharmos para nós e cuidarmos do nosso arrependimento diário diante do Senhor. Por que o Senhor não gosta da acusação? Por que o Senhor não gosta desse tipo de comportamento? Não admite esse comportamento? Porque quando eu estou diante de Jesus e eu estou mirando ali os pecados alheios, eu formo uma defesa para que o arrependimento não me alcance. Então eu estou aqui e eu olho para o fulano e eu tenho um argumento contra ele, contra o pecado dele, contra o que aconteceu. E isso e aquilo você pode ver. Toda pessoa que ela fala muito dos pecados dos outros, ela não consegue se centralizar em Cristo Jesus. Sim ou não? Ele não consegue. Então o que ele aprendeu a fazer foi se defender, foi atacar as outras pessoas, porque ele não se arrepende. Ele também vai ser julgado. Ele também será julgado. Então o Senhor disse: olha, eu vou explicar para vocês aqui. Para você que se acha muito especial. Um homem tinha uma videira, e no meio da vinha ele plantou o quê? Uma figueira. Você vê, você se acha tão diferente? Então eu vou usar aqui o teu pensamento. Colocou uma figueira lá. Só que quando o Senhor foi visitar a vinha, quem era o único que não tinha fruto para apresentar? A figueira diferente, né? Que era diferenciado de todo mundo. A vinha tinha uva para tudo que é lado, e a figueira estava ali, ocupando um espaço que poderia ser usado para outro. E o Senhor disse: ué, mas o que aconteceu aqui?
adubei, cuidei, zelei, protegi e agora não tem nada. Por que ela está aqui ainda? Arranca fora, corta. Por quê? Porque se não produz o fruto que Deus quer, o que Deus vai fazer? Ele vai cortar. E para algumas pessoas que não acreditam, não é? Cortar pode significar a morte, né? Ser arrancado dessa terra. Porque quem é o dono da vida? É Deus. Se Deus pedir de volta, está tudo certo. Porque quem deu a oportunidade de nós estarmos aqui nesse mundo foi o Senhor. E se é para a gente viver para a honra e glória do Senhor, e nós não estamos vivendo, o Senhor faz o quê? E tudo há um tempo. Eu aprendi isso com o nosso pastor supervisor Ricardo. Deus, ele vai pedir conta de tudo aquilo que ele deu. Todos os livramentos, amém? Todos os livramentos, tudo que aconteceu. E depois disso eu comecei a refletir. Você vê que tem gente que conta um livramento, né? Deus fez isso, fez aquilo, aquele dia, no outro dia aconteceu isso. E você no final olha para a pessoa e você pergunta: mas você está caminhando com Jesus? Não estou não. E está tudo bem. É como se no final ela, na última hora, fosse se arrepender, Jesus fosse perdoar e está tudo certo, não é isso? Só que o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E é algo muito trabalhoso. E não é de qualquer jeito. Você acredita que gente se arrepende na última hora? Acredito. Mas é muito difícil. Tanto que na Bíblia, quantos casos tem de arrependimento na última hora? Tem um que eu lembro. E foi sério, né? Um estado de morte ali, brutal. Então Deus, ele vai cobrar, Deus, ele vai requerer. Quando o profeta do Senhor esteve aqui no Brasil, ele disse algo tão simples: Jesus te deu uma família, Jesus te deu comida, Jesus te deu uma casa, Jesus te deu trabalho, Jesus te deu o ar que você respira, Jesus te deu saúde. E quando ele olhou para o Brasil e pediu conta, o Brasil devolveu o quê? Feitiçaria, pecado sexual, o homossexualismo, a corrupção na política, a imoralidade. O que devolveram para o Senhor dando um monte de coisa boa, e quando ele vai requerer os frutos, não tem, não é isso? Quais são os frutos? O que vem sendo pregado, que foi pregado durante praticamente todo o ano? Produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. O reino de Deus, você está aqui está a porta, você entrou, mas a partir do momento que você entra, tem uma exigência para você se manter dentro do reino de Deus, amém? Não é só entrar, gente, não é só ir para a igreja, não é só assistir o culto, não é? Me lembro de alguém muito famoso dizendo: não, quando eu estou muito pesado, muito carregado, eu vou num culto lá, eu canto uns corinhos, tenho uma oração, e você sai leve. Saio bem. Mas quando você entra no reino de Deus, achou a porta, Jesus disse: é difícil achar a porta. Você achou, entrou, e quando você está no caminho, você não se adequa ao padrão, você vai ser arrancado. O Senhor vai te colocar para fora, vai me colocar para fora. Isso é muito grave. Salmo de número 1 diz assim: o ímpio, ele não subsistirá na congregação do justo. Quanto mais ímpio você for, conhecendo a palavra no caminho de Deus, você vai sendo colocado para fora, amém? O Senhor vai te colocando para fora, você não se arrepende. O Senhor olha, não tem fruto, não tem nada, não tem mudança. Quando você vê, você vai estar lá do lado de fora, e a culpa vai ser de todo mundo menos sua. E aí o apóstolo Paulo, exortando a igreja, exortando aos Efésios,
ele descreve como isso tem que ser. Vamos lá. Efésios capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do versículo de número 17. O subtítulo da minha Bíblia está assim: Vivendo como filhos da luz. Muito forte isso aqui. Efésios 4, 17. Eu vou ler. Diz assim: Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. A primeira coisa, a nossa opinião pessoal, ela não importa nada no reino de Deus, amém? A gente é cheio de opinião, não é? A pessoa chegou ontem na igreja, ela olha para o pastor e ela acha que já sabe mais que o pastor. Não é isso? Ela olha para o obreiro, ela já despreza o obreiro porque ela acha que ela sabe mais. Isso é uma vaidade. Ela olha para a verdade no reino de Deus, que o homem de Deus está ensinando ali, e ela acha que ela tem a capacidade de anular aquilo que está sendo ensinado. E eu não estou falando de ensino de bobagem, amém? Estou falando de coisa séria. Você vai pregar sobre santidade, tem alguém ali ouvindo você, que ele vai pegar, que ele vai querer anular o que está escrito claramente na Bíblia. Então veja, uma vaidade. Pensamento é muito vaidoso. Quando o teu pensamento te levar na vaidade para o outro lado, você repreenda isso e fique com a palavra. Não ande mais assim. Versículo 18: obscurecidos no entendimento, ou seja, não tem luz, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tem jovens aqui, né? E outros jovens sabem que você caminha e sabem a seriedade da igreja, a seriedade do seu pai, a seriedade da sua mãe. Ele vai olhar e vai tentar desvirtuar aquilo de Deus que foi colocado dentro de você. Mas quando você olhar para aquele amigo, saiba, separado da vida de Deus, entenebrecido no entendimento, ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. Quem habita nele é o diabo. E ele vai querer tirar de você aquilo que Deus colocou. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, eu me entrego ao pecado, eu estou tranquilo. Sabe por quê? Por que tem tanta tranquilidade? Por que eu que sou cristão, eu me sinto tão mal com tanta coisa, não é? Vê-se o coração disparando, a cabeça com muita coisa, com muito pensamento, muito ataque, muita luta, muita aflição. E eu olho para o ímpio, ele está tranquilo. Por quê? Porque ele já foi amortecido, ele perdeu a sensibilidade, amém? Pega um morto e chuta ele, chuta o morto para você ver se ele reage. Ele não sente mais nada, taca fogo nele, ele não sente mais nada, ele já morreu, ele está morto no pecado. Mas nós sentimos muitas coisas, muitas dores, muitas aflições, são muitas lutas. Por quê? Porque fomos vivificados em Jesus. Diga glória a Deus. Aí ele diz, versículo 20, vamos acelerar aqui: vós, porém, não aprendestes assim de Cristo. Ou seja, se eu ouvi de Cristo, Cristo não disse assim. Então, se eu vou em uma igreja e lá está pregando que eu posso viver como se eu nunca conheci Jesus, quem está falando ali não é Cristo. Amém, igreja? Vem para a igreja, fica aí, continua do mesmo jeito. Aí você vê gente que está 20 anos frequentando uma igreja e ele não mudou de vida. Por quê? Porque ele não ouviu a Cristo. Já imaginou? Que tragédia, irmãos. De repente você caminha a vida inteira achando que caminhou com Deus, e você parte dessa vida e do outro lado você tem uma surpresa. Você nunca caminhou. Por quê? Iniquidade. Versículo de número 21:
se é que ouvistes e neles fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e o quê? Diga glória a Deus. Para entrar no reino de Deus, é só com a graça do Senhor. O mérito é de Cristo, mas o Senhor exige de nós uma mudança de padrão, amém? Então eu entendi a hora, eu entrei no reino, e agora eu me adequo ao Senhor. Eu sou revestido de coisas novas. Então eu não posso entrar no reino de Deus e continuar com a imoralidade. Eu vou precisar me arrepender. Por quê? Porque se eu quiser insistir nisso, eu serei julgado pelo Senhor. Eu não posso continuar no reino de Deus e me envolvendo em falcatrua, em trambique, em fofocas, em mentiras, em iras, em contendas. E aqui você vai lendo aqui, ó, e ele escreve esmiuçadamente. Sabe tudo aquilo que hoje as pessoas têm medo de falar na igreja para não ofender? Ele aqui é específico, ó, não seja mentiroso, não seja ladrão, não seja adúltero, não seja irado, não seja rancoroso, e não deis lugar a quem? Ao diabo. Sede imitadores de Cristo. Quando Jesus olha para você, ele quer ver uma natureza transformada. É difícil? Claro, com certeza. É uma luta diária. Por isso que há necessidade do arrependimento. Porque você vai olhar para Jesus e vai olhar para você e vai ver o tamanho da distância. Não é isso, igreja? Você vai dizer, meu Deus. Isaías capítulo de número 6. Isaías veio profetizando, pregando seriamente. Ó, vocês são como Sodoma e Gomorra. E uma pregação. Quando ele viu Deus sentado no trono, ele disse, o pecado está em mim também. Eu habito no meio de um povo que tem puros lábios. Senhor, toque em mim também, porque eu preciso também. Diga glória a Deus. Ou seja, quando você tem um encontro com o Senhor, primeira pessoa que você vai olhar para você mesmo. Você precisa levar isso a sério. E eu me lembro de um testemunho que eu vi sobre algo muito sério. Uma pessoa que conhecia a palavra e alguém chegou sobre essas oportunidades, né, que o Senhor dá há 3 anos, né? Dá 3 anos para ver se ele muda, se ele produz alguma coisa. Alguém teve um sonho com essa pessoa e disse, olha, irmão, eu tive um sonho que a gente estava na sala, em algum cômodo da casa, e o relógio da parede parava. Dona Ana me falou, meu Deus. Irmão, o relógio parou, o que você entende? Acabou o tempo, né? Game over. Sonhei contigo e era assim, ó, parava. Aí veio outra pessoa com um sonho diferente, mas a mesma coisa. E alguém disse, olha, o Senhor está mandando você se posicionar. Por favor, faça isso. Você vê que Deus precisa revelar que a pessoa não está ouvindo sobre arrependimento, não é? E aí aquela pessoa ouviu, ficou até atemorizada, que a gente é assim, a gente toma um susto, aí para, só que depois o tempo passa e a gente é amortecido de novo. E essa pessoa morreu tão feio que a polícia dizia assim, meu Deus, eu nunca vi um acidente tão feio, eu nunca vi ninguém morrer assim, de uma forma tão terrível. Ou seja, irmão, quem é avisado por Deus e não produz fruto, para ele a cobrança vai ser muito mais grave. A gente tem que levar isso a sério. Tem gente que vai ouvir isso na internet, pode até se escandalizar, porque o Deus que é apresentado é um outro Deus, não é isso? Só que Deus, ele é o dono da vida. Jesus no Novo Testamento dizendo, ó, dá 3 anos, não é isso? Dá 1 ano, e daqui a pouco eu volto.
E se não produzir nada, faz o quê? Corta. Por quê? Porque a chance já foi dada. E eu pergunto a você, quantas chances já o Senhor nos deu? Se o arrebatamento não acontecer agora, a gente pode morrer também. E a gente tem visto, não é? Eu até agora estou em choque com a morte daquela menina. Algo terrível. Uma criança, e aí morre uma criança, e aí morre uma pessoa nova, e você vai ficando assustado. Depois dessas coisas que aconteceram aí, depois da pandemia, o que tem gente que de uma hora para outra não é tão saudável, a pessoa só cai, morreu, acabou. Eu pergunto para você, qual o destino? Se não se arrependeu, se não caminhou com Cristo, se não teve encontro com Deus, se não recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida, infelizmente não vai entrar. E aqueles cristãos que estão dentro da igreja acomodados, sem mudança de vida, sem caminhar com Jesus, também não vai entrar. Então por isso nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que nos mostre tudo aquilo que precisa ser mudado, mortificado e lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Amém? Só até aqui. Não vou me alagar. Se coloque de pé. Vamos orar. Já deu o horário. Seja uma árvore produtiva para o reino de Deus. Produza frutos.